Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar as coordenadoras Sandra e Michele. Olá, Sandra. Olá, Michele. Olá, tudo bem? Tudo bem? Quem é a professora Michele? Conte sua história. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Michele. Atualmente estou atuando como coordenadora, né, em uma das escolas aqui do município de Franco da Rocha. Recebi o convite da Josi, né, para participar do canal. Achei muito legal. E hoje eu vim contar um pouquinho da nossa experiência, né, no programa Franco Educa Mais. Compartilhar um pouquinho com vocês aqui uma das nossas vivências, tá bom? Então, eu sou a Michele, eu tenho 27 anos, moro aqui no município de Franco da Rocha, né? Nasci, me criei aqui, estudei a vida toda em Franco da Rocha e hoje sou funcionária pública aqui do município. Estou contribuindo ainda, né, com a comunidade, como professora, como coordenadora. Pretendo ficar aí, contribuir bastante, né, com os alunos, com os professores, né? Iniciei, então, dando aula em 2016 aqui em Franco da Rocha, né? Desde então, trabalhei em algumas escolas, né, aqui do município, participei de alguns projetos, de alguns programas, incluindo o Franco Educa Mais, né, que é o que a gente vai falar. Hoje nós vamos pautar um pouquinho sobre esse projeto. E aí iniciei então em 2016, peguei uma turma de 5º ano, né? E a turma do 5º ano, eles eram contemplados naquele ano a participar, né, do programa Franco Educa Mais, que antigamente se chamava Mais Educação, né, Sandra? Que é um programa que era do governo federal, né? E tinha como objetivo mesmo uma educação integral, né? Trazer ampliação mesmo, né, do cenário educativo para as crianças, né? Então, ofertar nas escolas municipais aqui da cidade algumas atividades divididas em alguns macrocampos, né? Como o acompanhamento pedagógico, né? Porque o acompanhamento sempre foi dirigido por uma pedagoga e um professor especialista de educação física ou de educação artística, né? E aí, nesse período, os professores trabalhavam educação ambiental, esporte, lazer, né? Direitos humanos, cultura, promoção à saúde, várias atividades, né, relacionadas aí à educação com essas crianças no período integral, né? Então, as crianças dos 5º anos, eles participavam, né, das aulas no período da manhã e no período da tarde eles ficavam para o projeto. E aí era trabalhado, né, várias atividades, né, com essas crianças. Então a gente, no início ali, a gente tinha-se a ideia de se trabalhar um formato de reforço, né? E aí a gente estudava muito essa ideia, essa questão do que é um reforço, né? O que é reforçar algo para as crianças, né? Então, foi dirigido quando eu entrei era a Andrea, né? A Andrea era a coordenadora do projeto. Então, a gente trabalhava muito essas questões do que é se trabalhar o reforço com essas crianças, né? Como que as crianças elas poderiam aprender, né, em um projeto integrador, né? Eles poderiam aprender brincando, né? Eles poderiam aprender de que maneira, né? De que maneiras? Através de pesquisas, né? Através de leituras. E aí, na verdade, foi um momento de estudo, né? Para os professores e para todos os integrantes ali que participavam do projeto nesse momento, né? Então, a princípio mesmo, o objetivo do programa Mais Educação seria essa educação mesmo, essa educação integral, né? Do contraturno para as crianças.
Agora a coordenadora Sandra vai falar um pouco. Ela participou do projeto Mais Educação e também participou do projeto Franco Educa Mais como professora. Coordenadora Sandra. Tudo bem? Tudo. Então, meu nome é Sandra, né? Eu estou na rede desde 2010, né? Na rede aqui do município de Franco da Rocha. Também sou moradora da cidade, me criei aqui na cidade. Entrei na rede como estagiária, fiquei de 2010 até 2012. E aí, em 2012, eu trabalhei em um outro município, que foi quando eu me formei, eu trabalhei em um outro município como professora. E em 2013, voltei para o município, né, pelo contrato, 2016 pelo concurso e estou até hoje, né. Atualmente eu estou na coordenação de uma escola aqui do município, mas em 2018 eu fui convidada para participar do programa Mais Educação. Na época era Mais Educação, que atualmente é o Franco Educa Mais. Quando eu participei, a gente já tinha esse olhar mesmo da criança ficar no período integral, para ela poder estar fazendo atividades diferenciadas na escola, tá podendo ter um lugar para ela ficar enquanto os pais trabalhavam, né? E qual era, na nossa época, a visão do projeto? Que as crianças, a gente tivesse um tema específico para trabalhar e que as crianças aprendessem de forma lúdica, né, através do concreto, né, os itens desse projeto. Na minha época, em 2018, 2017 e 2018, na verdade, eu fiquei 2 anos no projeto. Nós fizemos, o nosso tema daquele ano foi o projeto Viagem. Nós teríamos que viajar, né, para algum lugar do mundo. E como se daria essa viagem, né? Então a gente pensou lá, qual era o objetivo de se viajar, como nós iríamos viajar, os lugares que nós iríamos conhecer, o que nós precisávamos fazer para viajar, né? O que as pessoas comiam naquele lugar, usavam como vestimenta naquele lugar. Então a gente olhou para todo o processo daquele lugar, cultura, como as pessoas viviam mesmo, né? E no ano seguinte, nós trabalhamos com a parte de reciclagem, né? Das crianças estarem confeccionando, né, brinquedos com produtos reutilizáveis, o que eles achavam que tinha, tanto em casa, né, que os pais não utilizavam mais, o que eles encontravam na natureza, que dava para a gente fazer a junção e as crianças estarem confeccionando um objeto. Então, na verdade, na época que eu fiquei, o projeto ele tinha mesmo essa visão, da criança poder estar na escola no período integral, né, só que dentro desse processo ela estar aprendendo, mas de uma forma lúdica, através de oficinas mesmo, né? Do fazer mesmo, do concreto. Sandra e Michele, você falou de 2 projetos aí. Esses 2 projetos eram aplicados em todas as escolas ou a escola tem autonomia para fazer o seu projeto? Então, nós fazíamos formações toda segunda-feira, né? O projeto acontecia de terça a sexta-feira. No começo eram selecionados os alunos dos 5º anos, então nos 4 dias da semana vinha uma turma de alunos, né? Uma média de 25 a 30 crianças. Agora que eles têm um outro olhar que são 25 alunos de todos os 5º anos daquela escola, né? Mas nós trabalhávamos a partir de formações que nós fazíamos com a nossa formadora, e nessas formações ela direcionava, olha, o projeto será esse, no nosso caso, o projeto Viagem, e nós tínhamos a autonomia de estar conversando com as crianças para, dentro desse tema que havia sido escolhido, as crianças poderem dizer, ó, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer assim, eu quero fazer assim. Ela direcionava o que nós tínhamos que fazer, mas nós tínhamos a autonomia de trabalhar com as crianças e depois ter esse produto final. E aí o produto final era uma exposição, né? Nós tínhamos um espaço, né? Que era o espaço do Juqueri, e as crianças iam para ver o que as outras escolas tinham elaborado durante esse ano. Então eles compartilhavam com outras escolas. O nosso produto final era a exposição. E a aceitação do projeto, como foi essa aceitação dos professores com o Franco Educa Mais? Então, falar da nossa época, né, Mia? E a Michele também pode estar compartilhando. A princípio, né, os professores achavam que era a criança ficar mesmo no contraturno, né? Não porque a gente não queria, mas porque o fato de serem horários diferentes, né? Os alunos da manhã ficavam no período da tarde, então a gente não tinha muito contato com o período da manhã, né? Então os professores não conseguiam ver o que acontecia nesse projeto. E aí o que a gente começou a fazer?
compartilhar com os professores no HTPC, né, o que acontecia, para eles estarem vendo o que as crianças aprendiam, e aí, a partir disso, a gente tinha uma conversa para ver qual era a necessidade da criança naquele momento dentro da sala de aula e de que forma a gente poderia contribuir no projeto. Né? A princípio ele estava meio separado, mas depois a gente fez essa integração com a sala de aula. Que é exatamente, os professores, né, em geral, eles tinham essa ideia mesmo, como eu disse lá no início, né, de uma atividade integral no contraturno, né, não tinha essa dimensão do que poderia ser, e era mesmo para ofertar experiências, né, para as crianças, né, que poderiam ser vivenciadas dentro da escola e fora também, tanto é que em outros momentos, né, nós fizemos, junto com as crianças, pesquisas de campo, né, as crianças visitaram museus, no centro de São Paulo, a sala de música, né, e vários outros lugares. E aí é interessante essa parte de compartilhar com os professores, que os professores começaram a compreender, né, o objetivo do projeto e aos poucos foram aceitando, né, depois que entenderam qual era o objetivo, né, o porquê do projeto, o que as crianças trabalhariam, e aos poucos os professores foram aceitando, né? Muitos quiseram até participar, né? Então tivemos salas de aulas que participavam juntamente com as crianças que faziam parte do projeto, né? De atividades ofertadas lá. E realmente, no final, a fila de espera ficou grande, porque as crianças acabavam compartilhando com as demais, né? E aí surgia esse interesse mesmo, essa busca pelo projeto, né? A princípio era só os quintos anos que participavam, então as crianças que eram dos quartos já criavam expectativa em saber que no próximo ano elas iriam participar do Franco Educar Mais, né? E ficava aquele alvoroço na escola, né? Porque todos queriam participar. Como era feita a seleção das crianças para participar no projeto? Então, a princípio, como era só os quintos anos, né? Era por inscrição, e aí tinha a quantidade, porque dependia do tamanho da sala, né? Então, se a quantidade ultrapassasse, os alunos, eles ficariam na lista de espera, né? Para poder participar. Mas era por adesão, por interesse mesmo. Sim, qual a relevância social desse projeto? Nossa, foi muito, muito importante. Foi essencial, assim. Eu trabalhei em algumas comunidades, né? Nós fazíamos alguns trabalhos manuais, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui da mandala, que fez maior sucesso, né, em todas as escolas. E aí as crianças que ficavam para o projeto no período integral, geralmente eram aquelas crianças que ficavam na rua, né? De tarde, que não tinha para onde ir, que a mãe trabalhava. E aí essas crianças, elas começaram a ter interesse por trabalhos manuais, né? Algumas começavam a ensinar para os familiares a forma de como fazer. Tivemos até casos de crianças que começaram a construir suas próprias mandalas para vender na comunidade, né? Então foi algo muito importante, assim, a gente viu a diferença, né, dessas crianças ali no modo de falar, no comportamento, né? As professoras de sala, elas falavam que criança que era muito tímida, que ela não conseguia falar, que ela não conseguia se expor na sala de aula, a partir do momento que ela né, participava do projeto, essa criança, ela se transformava, ela se tornava falante, ela tinha mais segurança para participar de um trabalho coletivo na sala de aula, ela se sentia importante, né? E ela queria ensinar para os demais alunos alguma coisa que ela tinha aprendido no projeto, né? Então era muito interessante. Os alunos que participavam do projeto em um período acabava passando para os demais colegas. Então eles se sentiam importantes, porque eles sabiam fazer alguma coisa, né? E eles queriam compartilhar isso com os demais coleguinhas. O fato de conhecer, né, outros lugares, né, tá aprendendo a como funcionar, né? Eu acho que para eles também foi importante, porque muitas dessas crianças, elas ficavam presas ali, aquele mundinho deles, né?
presas às vezes só ao bairro, né? Alguns só ficavam dentro de casa. E o fato deles participarem do projeto ampliou o olhar deles, né? No entanto, que tinha criança que falava que, Pro, eu vou querer viajar para esse lugar. Ou então, olha, Pro, eu sei fazer esse brinquedo, né? Porque às vezes a gente dava a sugestão para alguns e outros já vinham com um brinquedo pronto. Então, eles foram se descobrindo, né? Eles ampliaram o olhar deles em relação aí a muitas outras coisas. Então, de fato, houve uma mudança de comportamento das crianças que participavam do projeto. Pelo que vocês estão falando, as crianças que aprendiam algo queriam passar para as demais. Sim, sim. Inclusive, eles faziam isso, né? Porque eles participavam, né, no contraturno, e o contraturno, na verdade, era o período do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, eles recebiam os pequenos na sala, ou eles iam até a sala de aula para ensinar mesmo essa criança a confeccionar alguma coisa, ou para falar, né, do lugar que eles estavam conhecendo. Então, a gente conseguiu não deixá-los só ali, os quintos anos, participando do Franco Educa Mais. Não, a gente conseguiu integrar a escola nesse movimento. Há professores que não gostam de trabalhar com projetos. Acha que para atingir os resultados é muito demorado. O que vocês podem falar para esses professores que pensam desse jeito? É assim, um projeto, para ele ter resultado, ele tem que ser muito bem planejado, né? Então, eu acho que esses encontros aí que a Sandra coloca, né, que nós tínhamos toda semana, eram encontros semanais, onde era construído junto, né, com os professores, ideias, a gente sugeria ideias, a gente dava ideias, né, de como a gente poderia prosseguir no projeto. Além das ideias, a gente ia pesquisar, a gente vivenciava antes das crianças, né? Então, por exemplo, se era uma pesquisa de campo, os professores primeiro iriam fazer a pesquisa de campo para saber as possibilidades, para depois passar para os alunos. Então, eu acho assim que o planejamento ele é essencial, né? A gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter uma meta, e aí no processo, né, a gente vai pesquisando as possibilidades, né? O projeto, a gente sabe que tem que ter uma meta, um objetivo final. Mas aí no decorrer dele, muita coisa vai mudando, né? Porque as crianças vão trazendo sugestões, aí a gente acaba mudando o percurso, mas assim, tem um objetivo final, né? Então, a gente se planejar, a gente estudar, né? É um ponto muito importante. Eu acredito que os projetos, né? A maioria dos professores, alguns professores, eles não gostam muito de projetos, porque às vezes não tem esse planejamento, às vezes não tem esse planejamento do tempo, né, do objetivo. Por que eu vou fazer esse projeto? Quem eu quero atingir, né? Quem são os alunos, né? O porquê eu quero atingir esse objetivo, né? E aí pensar nesse estudo, nessas possibilidades mesmo, né? Nesses caminhos, quais caminhos eu posso percorrer para chegar no objetivo final? Eu acho que isso é importante, né? Esse planejamento, esse olhar. Isso mesmo, né? Eu acho que é ter mesmo esse olhar, né? Antigamente não tinha-se essa visão do projeto. Como o projeto sempre foi ali dentro da escola, então eles já sabiam que eles tinham aquele tema para fazer, eles tinham um tempo determinado para fazer, eles tinham que entregar um produto final, né? E a diferença do Franco Educa Mais, nessa parte, é que os professores, eles recebem, igual a Michelle falou, eles recebem essa formação, a partir dessa formação, eles vão buscar, os professores fazem junto para depois extrair da criança, e não é só ir lá e aplicar para o aluno, não, a gente escuta o aluno primeiro, vê o que a criança já sabe, o que ela tem para agregar, e aí a partir daí a gente dá continuidade nesse projeto. E aí, toda semana, a partir do que a criança nos passou, a gente faz essa conversa na formação, né, para ver o que a gente consegue estar dando aí continuidade. Um projeto, ele nasce pela necessidade do professor ou pela necessidade do aluno? Eu acho que é um conjunto, né? Um conjunto de necessidades. Acho que é muito bacana trabalhar projeto, né? Toda escola deveria, né, sentar com os professores e ver assim, esse ano, qual que é a necessidade da nossa comunidade, da nossa escola, né, dos nossos professores? Será que os professores realmente entendem o que é um projeto?
né? Ou é apenas um documento pedagógico que tem que ser cumprido, né? Com prazos, né? Será que realmente os alunos entendem a importância de se trabalhar o projeto, né? Então eu acho que é um conjunto, né? É um contexto mesmo. Eu acho que os professores, a comunidade, a gestão, os alunos, eles têm que estar, né, andando em conjunto para que um projeto consiga mesmo ter uma finalidade boa, né, ser positivo. Eu acho que todos aprendem, né? O projeto, na verdade, ele ensina não só o professor, que é quem está fazendo a organização ali, né? A criança aprende, a família aprende também, porque ela participa, né? E às vezes até a comunidade ali acaba também sendo contemplada, né? Então o projeto ele abrange a todos ali da comunidade escolar. Para as duas, existe um passo a passo para se criar um projeto? Acho que se tiver uma orientação, né, uma mediação, a mediação é muito importante. Verdade. Né? Uma roda de conversa, assim, pra gente sentar. Vamos fazer um projeto? Vamos. Então, com o tempo, a gente vai sentar, vai ter uma mediação, vai ter uma orientação. A gente não vai fazer de qualquer jeito. Eu acho que ver a necessidade da escola naquele momento, né? Ver o que a escola precisa naquele momento e aí, a partir dali, a gente começar a direcionar uma conversa para depois dessa conversa a gente tirar um projeto bem, bem bacana. Acho que o planejamento mesmo, né? A base, tem que ter uma base mesmo, né? De se planejar, tem que ter um tempo. O que fazer para criar oportunidades de sucesso para todas as classes sociais? Acho que nós, como professores, a gente está bem na linha de frente, né? Para promover essas oportunidades, né? Como eu disse aí, nesse projeto, a gente tenta trazer experiências nunca vivenciadas, né, para as crianças, que a princípio para elas é algo muito distante, né? Como, por exemplo, visitar a Sala São Paulo, que para muitas crianças isso daí é uma coisa impossível. Só vem televisão, né? As pessoas lá, todas bem arrumadas, entrando naquela sala chique, vendo aqueles concertos, né? E eu acho que nós, como professores, a gente tem esse papel mesmo social de falar, olha, não, você tem essa oportunidade, esse programa é gratuito, você tem direito, você pode levar sua família, né? Eu acho que se nós... Porque tem muitos professores que não sabem, né, de muitas coisas. Então, a gente tá nessa linha de frente mesmo para estudar. Professor é ser um eterno aprendiz, né? Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre pesquisando e passando essas oportunidades para as crianças, né? Com relação à educação, com relação ao lazer, a cidadania, a tudo, né? Então, eu acho que nós, como professores, temos esse papel muito assim, muito importante nesse sentido de passar mesmo, de transferir, de compartilhar tudo que a gente puder compartilhar com eles, né? Porque a educação, o conhecimento é algo que ninguém vai poder tirar, né, dessas crianças. Então, acho que é oportunizar mesmo e compartilhar esses saberes, né, com toda a comunidade, com as crianças, com os familiares. A partir da hora que a criança aprende, ela vai ensinar aquilo que ela aprendeu em casa. Ensina, verdade. Então, é importante a criança aprender, ir para a escola e aprender, porque ela pode transformar a vida de quem ficou em casa. É verdade. Uma vez nós fomos para um passeio aqui na cidade mesmo, né? Visitar a Casa de Cultura Marielle Franco, né? Que tem algumas exposições, né? E são gratuitas. E os alunos não sabiam disso, né? E aí, logo em seguida, depois da expedição, né? Eles falaram, nossa, poxa vida, vou trazer minha mãe aqui. E é de graça, né? Então, eles acabam compartilhando muita coisa, assim, mesmo. Então, a escola, ela tem o papel de formar, informar e transformar. Onde ele ia saber que existe essa Casa Marielle Franco? A escola que tem que passar. É verdade, a escola precisa ter, né, esse olhar, né, ter essa função de informar mesmo, né? Até porque a nossa cidade agora está proporcionando para as crianças, né, bastante
como é que eu posso dizer, oportunidades de conhecimento, né, de novas culturas, né? E sou responsável por fazer com que essas crianças enxerguem tudo isso, né? É a escola. E para as famílias também é muito importante. O que é ser professor nos dias de hoje? A pergunta para as duas. Bom, para mim é desafiador, né? Porque nós passamos por várias situações, né? Agora passamos por uma pandemia, onde nós tivemos que nos recriar, nos reinventar, nos reconhecermos enquanto pessoas para poder estar passando, né? Tanto para o outro, né? Falando agora um pouquinho como coordenadora, né? Porque nós somos professores dos nossos professores, né? Então, para estar passando um pouquinho para o outro segurança, né? Tá podendo naquele momento de dificuldade, porque antes da gente estar nesse lugar de professor, nós somos pessoas, né? E muitas dessas pessoas passaram por situações difíceis nessa pandemia, né? Com perdas de parentes, perdas de amigo, pessoas que tiveram a Covid, né? Então, eu acho que nos dias de hoje ser professor é um desafio, né? É antes da gente olhar para o outro, a gente parar e olhar, né, para a gente, né, olharmos para nós mesmos, né, enxergar o que a gente pode estar proporcionando para o outro. Verdade, é isso mesmo, né? Ser professor nos dias de hoje, eu acho que é carregar aquela pontinha de esperança que todo mundo precisa, né? Passar ali para os alunos, para os familiares, ser resiliente. E eu acho que mais do que nunca nós mostramos nesses últimos tempos que nós somos resilientes, né? Somos fortes, né? E é isso, ser professor é ser um eterno aprendiz, porque a gente nunca para de estudar, né? A gente está sempre procurando, pesquisando, indo atrás, né, para poder compartilhar com o próximo, seja com o professor, seja com o aluno, seja com a comunidade, né? Ser professor é amor mesmo. Eu acho que é uma das profissões mais lindas. Não é porque eu sou professora, porque minha mãe é professora, porque minha tia é professora. Aqui em casa todo mundo é professor, mas assim, é uma das profissões mais lindas mesmo, né? E a gente tem que carregar com muito orgulho, né, com muita força, e é isso. Para finalizar, vocês podem deixar uma mensagem para os professores, coordenadores, diretores, estudantes e comunidade escolar. O que a gente pode deixar para vocês, né? Que tudo que vocês fizerem, façam com amor, façam com carinho, façam com dedicação, né, que no final a gente consegue alcançar todos os nossos objetivos, né? É o que eu falei lá atrás e vou repetir agora. Olhem sempre para você, para depois poder olhar para o outro, que aí vocês vão conseguir sempre estar auxiliando. Minha mensagem é essa. A minha mensagem é que a gente nunca desista, né? Que a gente nunca deixe aquela última chama se apagar, que a gente encontre força uns nos outros, né? Que a gente encontre inspiração em outras professoras, né? Assim como a Josi que está aí compartilhando tantas experiências, né? Às vezes quando a gente percebe que nossa chama está se apagando, vamos lá procurar coisas novas, vamos se agregar a outras pessoas, vamos pensar positivo, vamos pensar em comentários que nos edifique, né? Que nos deixe mais fortes. E é isso para os alunos, para não desistir, porque a educação é a que salva, né? Educação, conhecimento, ninguém pode tirar da gente. Então, para a gente correr atrás mesmo, para os familiares, né? Para a comunidade, para lutar mesmo por uma educação pública, né? A gente que defende a educação pública de qualidade, que a gente é capaz de fazer, os alunos são capazes de acompanhar, né? Então, é isso, é defender com unhas e dentes a nossa educação pública e dar o nosso melhor, porque nós somos capazes de dar o nosso melhor, porque nós somos professores maravilhosos. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada, Michele, pela participação de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.